Olá, eu sou o professor Ronaldo Dourado e iniciaremos aqui os nossos estudos de funções para o 9º ano do ensino fundamental. E nessa primeira aula, estudaremos o conceito de função e a representação de uma função através de diagramas. E com essa aula, espera-se que você compreenda o que é uma função, saiba a notação de funções e represente uma função através de diagramas. Eu tenho uma consulta em Irecê hoje às 10 horas. Estou saindo agora de Bititá às 9h15 da manhã. Daqui para lá são 30 quilômetros. E tem quebra-molas aqui em Tanquinho, tem o contorno de Lapão e tem ainda os semáforos e mais quebra-molas em Irecê. E chegando em Irecê. Chegando lá, eu ainda vou ter que procurar lugar para estacionar. Será que eu chego a tempo lá para a consulta? Em nosso dia a dia, vivenciamos várias situações em que nos deparamos com medidas. Tempo, velocidade, distância, volume, área, comprimento, temperatura. Tudo isso pode ser medido. E tudo que pode ser medido, nós chamamos de grandeza. Podemos perceber na situação anterior que a distância entre Ibititá e Irecê depende do tempo que você viaja. Isso quer dizer que a distância está em função do tempo. Mas quanto maior a velocidade, menor é o tempo de viagem. Então a distância depende também da velocidade. Então a distância também está em função da velocidade. Vamos supor que eu faça essa viagem de Ibititá a Irecê, que é de 30 quilômetros, a uma velocidade média de 80 km por hora. Quanto tempo duraria essa viagem? Vamos ilustrar essa situação construindo uma tabela que informa a distância percorrida em diferentes tempos, mas sempre com a velocidade de 80 km por hora. Na coluna da esquerda, vamos colocar o tempo em minutos, já que vamos analisar alguns tempos menores do que 1 hora. E na coluna da direita, a distância em quilômetros. Se a minha velocidade é de 80 km por hora, então em 1 hora eu farei 80 km. Mas e os 30 km que eu quero percorrer? Leva quanto tempo? Acompanhe o raciocínio. Se em 60 minutos eu consigo percorrer 80 km, na metade desse tempo, ou seja, 30 minutos, eu consigo percorrer 40 km, que é a metade dos 80 km. Mas isso é mais do que os 30 km que eu quero percorrer. Então, em 15 minutos, que é a metade dos 30, eu consigo percorrer, então, 20 km. E isso é menos do que os 30 que eu quero percorrer. Mas você lembra que o tempo que eu tenho para essa viagem é de 45 km? Então, os 30 que eu já calculei aqui, mais os 15, dão exatamente o tempo que eu tenho disponível. E nesses 45 minutos, dá para percorrer os 40 quilômetros que eu posso percorrer em 30 minutos e mais os 20 quilômetros que eu posso percorrer em 15 minutos. Então, em 45 minutos, eu posso percorrer 60 quilômetros. E percebeu que a minha viagem é a metade desses 60 quilômetros? Isso significa que eu posso fazer a minha viagem na metade do tempo de 45 minutos. Ou seja, os 30 quilômetros eu posso fazer em 22 minutos e meio ou 22 minutos e 30 segundos. Existem muitas outras situações em nossas vidas que há uma dependência entre duas grandezas. Por exemplo, o quanto você paga de água ou de energia elétrica depende do seu consumo, ou seja, o preço da sua conta está em função do seu consumo. O rendimento de uma poupança depende do tempo em que o dinheiro ficar aplicado, ou seja, o rendimento da poupança está em função do tempo de aplicação. Então podemos dizer que função é uma relação de dependência entre duas grandezas, entre dois conjuntos.
Voltando ao nosso exemplo de distância em função do tempo, podemos notar que os valores seguem um padrão, uma lógica matemática. Então podemos calcular a distância percorrida em função do tempo de viagem. Nesse caso, a distância é uma grandeza dependente, porque depende do tempo. E o tempo é uma grandeza independente, porque não depende de ninguém. Em função, sempre utilizaremos y para representar uma grandeza dependente e x para representar uma grandeza independente. E a relação de dependência entre elas é expressa por y é igual a f de x, que quer dizer que y está em função de x. No nosso exemplo, a viagem está sendo feita a uma velocidade média de 80 km por hora. Então a distância percorrida é expressa por y e o tempo por x. Como se faz 80 km a cada 1 hora, podemos dizer que y, a distância, é calculada multiplicando-se 80 pelo tempo x. Ou seja, y é igual a 80x. Como y é igual a f de x, podemos escrever y igual a 80x também como f de x é igual a 80x. Ou seja, a função de x é igual a 80 vezes o x. Essas são duas formas diferentes de escrever uma mesma função. Se eu tenho tempo x e quero saber a distância y ou f de x que posso percorrer com uma velocidade média de 80 km por hora, basta pegarmos qualquer uma das duas equações, substituir o x pelo tempo que tenho e efetuar os cálculos. Mas tome muito cuidado com as frações de tempo. 1 hora são 60 minutos. Então, meia hora são 30 minutos. Mas para efeito de cálculos, os 30 minutos são representados por 0,5 horas. Multiplicando 80 por 0,5, temos então 40 quilômetros. Mas se eu quiser saber o tempo para percorrer a distância de 30 km com velocidade média de 80 km por hora, vou substituir y ou f de x por 30 e efetuar os cálculos. Isolo o tempo x que quero calcular, passando o 80 que está no segundo membro multiplicando para o primeiro membro dividindo. Dividindo 30 por 80, encontramos 0,375, que é a fração de 1 hora. Então, para sabermos quantos minutos essa fração equivale, basta multiplicar o 0,375 por 60. Encontramos então a fração de 22 minutos e meio, que é equivalente a 22 minutos e 30 segundos. Outro exemplo, um táxi cobra uma taxa fixa de R$ 9,00 mais R$ 2,30 por quilômetro rodado. Se fizer uma corrida de 12 quilômetros, quanto irei pagar? Repare que o preço depende do total de quilômetros rodados. Então, a lei de formação da função será P de preço em função de Q de quilômetro rodado. Mas nesse preço, além do quilômetro rodado, eu pago ainda uma taxa fixa de R$ 9,00. Então, para calcular o quanto devo pagar por uma corrida de 12 quilômetros, teremos a função y igual a 2,3x mais 9. Essa função também pode ser escrita como p igual a 2,3q mais 9. Então, para calcular o preço dessa corrida, substituímos x ou q por 12 e multiplicamos por 2,3 e em seguida somamos 9. Então irei pagar R$ 36,60 pela corrida. Mas e se eu souber que uma corrida deu R$ 58,91 e quiser saber de quantos quilômetros foi essa viagem? Tem como? Se as condições de pagamento forem as mesmas da situação anterior, sim. A função é a mesma. O que muda é que antes eu sabia quantos quilômetros eu iria percorrer e queria saber o preço a pagar. Agora, sei quanto deu a corrida e quero saber quantos quilômetros foram percorridos. Eu sei que é cobrada uma taxa fixa de R$ 9,00 e R$ 2,30 por cada quilômetro que rodar. Sei também que a lei de formação dessa função é y igual a 2,3x mais 9 ou p igual a 2,3q mais 9. Se eu sei que a corrida deu R$ 58,91 e quero saber de quantos quilômetros foi essa viagem, eu troco y ou p por 58,91 e calculo x ou q.
Isolo x ou q no segundo membro, passando os números para o primeiro membro na operação inversa. 9 está somando, passa subtraindo, o que me dá R$ 49,91. O 2,3 que está multiplicando passa dividindo, e fico então com 21,7. Portanto, a viagem foi de 21 km e 700 metros. Podemos representar uma função através de diagramas. Vamos usar a tabela da distância em função do tempo que fizemos no início da aula, mas dessa vez faremos a tabela na horizontal. Representar o tempo com x, a distância com y, e então preencher a tabela com os valores, como na tabela anterior. Faremos então dois diagramas, um para o tempo e outro para a distância. Colocaremos os 60 minutos no diagrama X, os 80 km no diagrama Y e ligamos esses valores por uma seta, partindo de X e chegando em Y. E assim faremos com todos os outros valores. A seta sempre partindo de X e chegando ao seu respectivo valor em Y. E assim concluímos a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado você e te espero na próxima aula, quando vamos trabalhar com representação gráfica de uma função. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu joinha. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Clique também no sininho para receber uma notificação toda vez que postarmos um novo vídeo. E lembre-se, não basta apenas assistir às videoaulas. É preciso praticar, fazer exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, melhor, maior será o seu aprendizado. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula. Então, em 1 hora ou 60 segundos, essa função também pode... Eu sei que é cobrado uma taxa fixa. Vamos usar a tabela...